Senhor, amém? Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24. Localize o versículo de número 13. A partir do versículo de número 13, do capítulo de número 24, o texto sagrado diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém aproximadamente 11 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E sucedeu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Eu quero primeiramente expressar a minha gratidão ao pastor Oliveira, sua esposa, que está nos recebendo nessa noite. Que alegria estar aqui juntamente com essa amada igreja. Sentimos o amor de Jesus desde o momento que chegamos. Desde a recepção, fomos impactados pela gentileza que existe nesse lugar. Que Deus continue abençoando, pastor, sua vida, seu ministério. Estou acompanhado da minha esposa, irmã Cassandra, o meu companheiro fiel, Emanuel. Deus está conosco. Glória a Deus. Eu estou feliz, irmãos, de estar aqui. Sou grato a Deus pela vida do meu amigo, pastor Mateus Soares, que fez essa indicação ao pastor. E melhor do que fazer a indicação é que o pastor acreditou, rapaz. Que legal. O texto que ora acabamos de ler tem tudo a ver com o culto celebrativo que é lembrado nessa ocasião, que é a Santa Ceia. Tem uma cena de ceia dentro desse texto. Eu, como pregador pentecostal que sou, mas também com um grande amor e paixão pelas Escrituras, eu preciso te fazer entender a cena para juntos aplicarmos uma palavra. E eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu ano, porque o ano está apenas começando. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero ser boca de Deus para a continuidade desse ano, diante da realidade da obra do Senhor na sua vida. O capítulo de número 24, ele inicia dizendo que é o dia conhecido como o dia da ressurreição. Tem uma cena muito interessante. As mulheres estão indo em direção ao sepulcro. Elas têm as toalhas, as especiarias, e além das coisas físicas, uma pergunta que acompanhava o caminho delas até o sepulcro. A pergunta não tem um machismo por parte do escritor. A pergunta, na verdade, ela tem um desespero, porque Jesus morreu como um inimigo do Estado. E a pergunta que elas faziam, uma outra é: quem poderá
remover a pedra. Como Jesus morreu como inimigo do Estado, naquele dia, os soldados não seriam cordiais às mulheres, porque eles receberam ordens, e as ordens que eles receberam, era que ninguém podia remover a pedra não poderia ser removida, porque quem está atrás daquela pedra é alguém que confrontou Roma, um império inteiro e a casa real. Por isso, naquele dia não haveria cordialidade. Então elas estão fazendo o caminho, e o caminho delas é marcado por uma pergunta, mas aquela pergunta não é a revelação de um todo. Aquela pergunta, na verdade, é um drama. A pergunta naquele instante é uma pergunta que as leva a uma impossibilidade. A expectativa delas está centrada na pedra. Mas é interessante que quando elas chegam diante do sepulcro, a pedra já está removida. E tem uma mensagem por trás dessa cena para essa igreja. Diante da realidade da ressurreição, todas as expectativas são superadas. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que supera completamente as nossas expectativas, quando as nossas expectativas o glorifica. Aquelas mulheres, elas queriam encontrá-lo, mas tinha algo que impossibilitava o encontro. Na verdade, elas têm uma tendência, vão cumprir um rito, um mito, e por isso elas têm as especiarias, as toalhas, mas aquela pergunta as acompanha. Mas de repente, aquela pergunta é movida por uma surpresa. A pedra já está removida. Além disso, em cima da pedra tem dois seres angelicais com uma mensagem que é o eixo central da nossa fé. A mensagem que elas recebem: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. É o eixo central da nossa fé, é o motivo da nossa esperança, é a razão do nosso culto, é o propósito da nossa alegria. Por quê? Porque quando elas se deparam com o sepulcro aberto e com aquela mensagem, naquele instante já não existia mais nada que poderia impedi-las. Por quê? Porque Jesus estava poderosamente vivo, e porque Ele estava vivo, o caminho, a mensagem da esperança alcançou o seu ápice, o seu clímax maior, a sua tendência maior, e naquele instante nada podia impedir o caminho daquelas mulheres, porque a expectativa delas estava naquele instante superada. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Só que é interessante que aquelas mulheres vão voltar para um cenário, e o cenário que elas vão regressar é um cenário de gente que também está marcado pela dor da perda e pela expectativa de que nada poderia ser revertido. Quando elas regressam dizendo: Jesus está vivo. E essa mensagem que produz entusiasmo, alegria naquele instante, produziu uma divisão no cenário, produziu um silêncio, não alcançou o êxito que alcança nessa igreja. Porque quando elas dizem, aquela comunidade: Ele não está mais lá, Ele já ressuscitou, a primeira coisa que eles pensaram: Ele morreu de forma cruel, e agora nem o seu corpo temos mais. Onde Ele está? Gerou-se tristeza entre aqueles que acompanhavam o seu ministério. Eu estou dizendo que há 2000 anos atrás, dizer que Jesus está vivo e que Jesus já não está mais dentro do sepulcro, que produz alegria, mas naquele tempo também, inicialmente, foi confuso, foi difuso, foi diferente, não foi como se imaginava que deveria ser.
Ao invés de produzir alegria, produziu divisão. Ao invés de produzir esperança, produziu mais desespero. Alguns discípulos correm em direção ao sepulcro, verificam a cena, verificam o cerne das informações e entendem de uma vez por todas: de fato o que elas disseram é fato, é real, ele não está aqui. Mas nesse interim todo, nessa cena toda, tem 2 seguidores, tem 2 discípulos, que recebendo essa informação, a Bíblia diz que eles decidem levantar-se e voltar em direção à casa, ao lugar que eles moravam, a habitação, o recôndito da alma. E eles vão começar uma trajetória não muito longa, uma trajetória de aproximadamente 3 horas. Se fizesse ela direto, 11 quilômetros. Mas aquela trajetória passa a ser cansativa, pastor. Aquela trajetória passa a ser angustiante, porque o caminho deles é um caminho falando de Jesus. É interessante isso, mas é falando de um Jesus que está dentro do sepulcro. É falando de um Jesus na sexta-feira. É falando de um Jesus que ainda está motivado pelas dores da cruz, pela cena horrenda do Calvário. Na ideia deles, Jesus ainda está emperrado no sofrimento. Mas o que esse texto aplica ao nosso coração é que Jesus se manifesta de forma ressurreta. Jesus se manifesta ressuscitado, para abrir os olhos deles e dizer, em outras palavras, as notícias de sexta-feira já não são as notícias de hoje, porque na sexta-feira eu fui humilhado pela realidade da entrega do sofrimento, mas hoje já é domingo e a notícia é nova. Eu não estou mais dentro do sepulcro, eu estou vivo dentro dessa igreja, eu estou vivo no coração de cada membro e de cada realidade da sua história, porque eu sou o Cristo vivo. A mensagem que eu vim pregar nessa noite para alguém aqui que está me ouvindo é que a notícia mudou. A notícia de hoje para a sua vida é notícia de ressurreição. A notícia de hoje para a sua família é notícia de vida. A notícia de hoje para a sua casa é notícia de que Jesus está poderosamente vivo. É o eixo da nossa esperança, é o eixo da nossa fé. Nós estamos sustentados nessa mensagem, essa mensagem que produz alegria, essa mensagem que produz esperança. É a motivação que te faz estar aqui nessa casa, crendo na oração e na visão do servo de Deus que está dizendo: é um tempo de crescimento, e esse crescimento não é egoísta, esse crescimento é uma oportunidade para que a igreja do Senhor continue dizendo: Ele está poderosamente vivo, Ele é o centro da esperança dessa cidade. Eu creio que essa igreja é portadora dessa mensagem. Eu creio que essa igreja é relevante, porque nós estamos aqui como igreja para dizer para o Brasil, para Guarulhos, para São Paulo, para esse bairro, para essa rua: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Essa mensagem nos une. Essa mensagem derriba completamente os preconceitos. Essa mensagem derriba completamente as separações egoístas. E eu creio, começo de ano, irmão, tem muitos pregadores, profetas que querem estabilizar algumas mensagens proféticas. A minha mensagem para 2022: Deus vai derrubar a vaidade, pastor. Deus vai derrubar todo senso de mentira, todo preconceito, toda separação egoísta, porque a igreja de Deus está em movimento, e o nosso movimento é dizer: Jesus está vivo, Jesus
está vivo, Jesus está vivo. Jesus. A nossa mensagem é abrir os olhos dessa geração e dizer: as notícias de sexta-feira são notícias de tristeza. As notícias de sexta-feira são notícias de dores, mas nós como igreja, hoje é domingo, a nossa missão é apresentar para essa geração e para esse tempo: já é um novo tempo, já é um novo dia, é dia de ressurreição, é dia de alegria, é dia de novidade de Deus. Eu estou sentindo a liberdade de Deus aqui. Eu estou sentindo a liberdade do Espírito Santo, porque essa mensagem, ela serve para todos os ambientes. Irmão, a mensagem bíblica, a mensagem cristocêntrica, a mensagem de Jesus, ela serve para todos os momentos da nossa vida. Alguns dizem assim: para você participar, você precisa mudar a mensagem. Não precisa, porque a mensagem que pregamos é que Jesus está vivo. A mensagem que pregamos é que Jesus é assunto na tua casa. A mensagem que pregamos é que Jesus é o Senhor da tua família. A mensagem que pregamos é: se não fosse Jesus, o que seria de você? Mas porque Ele é o assunto principal dessa igreja, porque Ele é o assunto principal desse movimento de Deus, nós estamos aqui para dizer: nós estamos prontos, Senhor. Não nos deixe fora do centro da sua vontade. Não nos deixe ausente da realidade do teu propósito. Nós estamos prontos para servir, ó Pai, o teu reino, dizendo: tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Senhor da nossa história, e tu estás vivo, e és o Senhor que mudou a história da nossa vida e da nossa realidade. Sabe por que eu falo de Jesus com tanto entusiasmo? Você vai entender agora. Está vendo quem está diante de você? Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém. Sabe como é meu testemunho? Nasci na igreja, fui apresentado no altar, tinha tudo bonitinho, tudo legalzinho, filho de pais piedosos, pastores. Mas no ano de 1998, o vento soprou lá dentro da casa pastoral. E o vento soprou na rapinha do tacho, no filho mais novo. Soprou em mim. Meu pai, um homem de oração, a minha mãe, descansa no Senhor, uma mulher ímpar, uma mulher de oração. Os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe: o Emael tem uma doença degenerativa muscular. O que é isso? Os músculos estão definhando. A musculatura definhou-se completamente. Para resumir, em menos de 60 dias, esse corpinho atlético que você está vendo aqui, estava em cima de uma cama de um hospital. Eu dou o nome do hospital. Você tem todo o direito de verificar, mas eu creio que a igreja crê em sinais e milagres. Hospital Policrim, em São José dos Campos. Os médicos disseram para o meu pai, que é pastor, o Carlos: as expectativas e as esperanças estão completamente esgotadas. Se é que existe uma esperança, ele não vai andar e não vai falar. Cadê os crentes? Aí, esse olha aí é motivador. Eles disseram para o meu pai, disseram para minha mãe: a notícia do luto se aproxima da realidade da casa de vocês. Se preparem. Para você entender melhor, eu estou aqui hoje vivo. Foi 5 anos em cima de uma cadeira de rodas. Foram mais de 5 anos para voltar a falar. A voz que tem para hoje é essa aqui. Eu queria ter essas vozes de trovão que alguns dizem aí hoje, mas tem hora que é um pato rouco. Mas é essa voz que Deus está usando para dizer para você:
que ele entrou dentro da UTI sem pedir autorização para a junta médica, sem pedir autorização para os enfermeiros. Ele foi em direção à UTI de número 2, ele bateu no meu peito e disse: eu estou te dando vida para você pregar a minha vida, eu estou te dando vida para você pregar a minha ressurreição. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: eu creio num tempo de sinal para a tua casa, eu creio num tempo de milagre para a tua família, eu creio num tempo de sinais para essa igreja, eu creio num tempo de ressurreição para esse ambiente. Eu estou pregando que é tempo de crescimento, eu estou pregando que é tempo de bênçãos, eu estou pregando que é tempo de sepulcro aberto e de notícia de vida, de vida, de vida sobre a sua casa. Será que você pode aplaudir glorificando? Será que você pode aplaudir dizendo glória? Porque Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ele está entre nós. Essa mensagem é extraordinária. Eu fui para um desafio missionário na África. Passamos ali tempos. E o que eu acho interessante é que quando eu estava aqui no Brasil, se preparando, organizando as coisas, a gente viaja a alguns lugares pregando, e eu pensava: Deus, como que vai ser? Saímos do seminário, coração pegando fogo, inflamado, e pensando: o que a gente vai pregar lá? O que a gente prega para esse povo? Deus usou uma pessoa, ela colocou a mão na minha cabeça e disse assim: eu te curei, eu te levantei, não negocia a pregação que eu coloquei na tua boca. Irmão, a gente foi lá para a África, e sabe o que a gente pregou lá? Jesus está vivo. Sabe o que eu prego aqui hoje? Jesus está vivo. Sabe o que eu prego em todos os estados por onde tem passado? Jesus está vivo. Porque essa mensagem não é barateada, essa mensagem não é colocada aos cantos, essa mensagem é o eixo da nossa vida. Essa igreja está aberta, linda, belíssima, viva, porque Jesus está vivo dentro dela. Não negocie essa verdade, não deixe essa verdade por nada. Eu senti comunhão no ministério desse homem, porque eu sinto que o Cristo vivo é assunto na vida dele. Vocês estão diante de uma realidade sobrenatural. Irmão, sobrenatural não é só andar sobre as águas, sobrenatural não é só ver sinais, sobrenatural é dizer: eu creio que ele está vivo e que ele manifesta-se na minha vida. Quer viver uma vida espiritual? Esteja pronto para dizer: eu creio no assunto da Bíblia Sagrada. E sabe qual é o assunto principal da Bíblia? Jesus. A Bíblia fala sobre um nascimento milagroso de Jesus. A Bíblia fala sobre um ministério extraordinário de Jesus. Fala de um servo excelente, Jesus. Fala de um discipulador, Jesus. Fala de uma morte extraordinária, a de Jesus. E também fala de uma ressurreição inigualável, a de Jesus. E fala de uma igreja forte, a igreja de Jesus que está na terra, dizendo diariamente: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a ousadia, a inspiração do Espírito Santo para dizer para alguém: Deus está colocando palavra de vida na tua boca. Eu não sei como você deixou a realidade da tua casa, mas você vai voltar pela rua dizendo: Jesus está vivo, demônios vão sair da tua frente, a tua casa vai ser movida de esperança, porque o que a sua casa precisa não é de dinheiro, o que a tua casa não, que ela precisa não é do governo, o que a tua casa precisa é que Jesus seja o assunto da vida dentro daquela realidade. E hoje você vai levar vida dentro da tua casa, hoje você vai levar vida, não estou falando amanhã, estou falando hoje. Estou falando hoje, tem coisas que vão viver dentro da tua casa hoje. Quem crê nessa verdade? Ô glória! Desculpa, eu tenho essa veia pentecostal, irmãos.
Eu creio no movimento dos dons do Espírito Santo. E essa igreja também crê. Os dons de Deus estão disponíveis aqui nessa noite. Recebe o dom, recebe a graça, recebe o poder do Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. Eu creio que a igreja é pentecostal. Não para falar línguas somente. Eu creio que a igreja é pentecostal para dizer ousadamente que Ele está vivo. Irmãos, tem pessoas perdendo tempo com picuinhas e com problemas desnecessários. O que nós precisamos preencher é conversas, é relacionamentos, é famílias, é assuntos inteiros sobre Jesus. Porque onde Jesus não é o assunto principal, sobra espaço para qualquer outra coisa. Sobra espaço para fofoca. Sobra espaços para mentiras. Sobra espaços para pecados. Agora, quando Jesus é o assunto da sua vida, a prioridade da sua essência, a sua vida é preenchida pelas verdades de Deus. E é isso que está acontecendo nessa jornada. Tem 2 homens que estão voltando para casa. Tem 2 homens que estão fazendo um caminho. É interessante que eles estão dialogando, mas o diálogo deles é um diálogo seco, frio. É um diálogo onde a expectativa, a esperança e a fé está até a sexta-feira na cena da cruz. A esperança daqueles homens está nutrida em tudo o que aconteceu até a sexta-feira. E parece que para eles já não resta mais nenhuma esperança. Aí Jesus, é interessante, eu gosto disso aqui, caminho para encerrar. Jesus se aproxima deles, pastor, e de uma forma tão educada. Jesus começa a ouvir o que eles estão falando. Jesus não cruza a conversa de forma mal educada. Jesus vai fazer um trajeto do lado deles. Jesus vai fazer uma jornada com eles. E o início dessa jornada, se tratando de Jesus com eles, é primeiramente ouvindo. Que coisa linda. Porque é interessante entender um Deus que ouve. É interessante entender um Deus que nos caminhos da vida Ele também nos ouve. Mas esse ouve também é cirúrgico, mas ao mesmo tempo é um problema. Porque a partir do momento que ele está ouvindo tudo que nós estamos falando. E por que Jesus primeiramente passa a ouvir e não a falar? Porque o fato de ouvir me proporciona conhecer a realidade do todo. Quem eram aqueles homens? Discípulos. Eram homens que estavam presentes nos ensinamentos, nos momentos em que ele discipulou. Mas a trajetória deles até então, agora, não é falando do poder que ele tem sobre a morte, mas falando somente das coisas que ele fez até a sexta-feira. Para eles, Jesus é só um episódio. Para eles, Jesus é só um Marte. E Jesus está os ouvindo. Jesus os deixa falar. Eu preciso pregar isso para alguém. Jesus conhece tudo que você anda falando. Isso é sério. E por que Jesus primeiramente os deixa falar? Porque o que nós falamos revela o que temos guardado. Quem fala demais está revelando o que existe na sua essência. O problema não é falar demais, o problema é o que você anda falando. O problema é falar o que não era para falar. O problema é dizer o que não era para dizer. O problema é perder tempo com coisas que não devia. E Jesus está os ouvindo. E o que Jesus passa a ouvir o provoca a entrar na conversa. E eu gosto que quando ele vai entrar na conversa, ele pergunta ainda: que palavras são essas que enquanto vocês caminham, vocês trocam um com o outro? Ele estava ouvindo, ele sabia. Aí Jesus dá uma sentença para eles: por que vocês estão tristes? Meu Deus. Porque as palavras que carrega o caminho daqueles homens são palavras de tristeza.
Aí Jesus se manifesta vivo para dizer para eles: eu não quero que vocês caminhem dizendo palavras tristes. Eu quero que vocês caminhem dizendo que eu estou vivo, e que essa mensagem pode mudar completamente a realidade da jornada de vocês. Sabe o que vai mudar a jornada da sua vida? É você falar que Jesus está vivo, que Ele é o assunto da tua vida, e que Ele é o Senhor que sustenta a realidade da sua história. Quando Jesus for o assunto da sua jornada, quando Jesus for o assunto da sua trajetória, de fato, meu amigo, meu irmão, meu querido, minha querida, a sua vida será convertida de tristeza para alegria, de sofrimento para gozo. Jesus vai mudar a história da sua vida, mas o que Jesus vai mudar em você primeiramente é as palavras que você fala e aquilo que você ouve. Não deixe entrar notícias de tristeza, porque a maior notícia de alegria você já recebeu. Ele está vivo, então comece a anunciar a vida dele. A partir do momento que você anunciar a vida dele, olha que legal, você viverá uma alegria, e quem está na jornada com você será impactado pela sua vida. Isso aqui é interessante. Jesus nos chamou para ser relevantes. Jesus nos chamou para ser alvo de impacto na vida de alguém, e para isso não tem uma receita mágica, não tem uma lâmpada, não tem um gênio. A única coisa que você precisa é falar que Jesus está vivo, e vidas inteiras serão transformadas. Caminhos inteiros serão ressignificados. Se é que eu posso liberar uma palavra aqui nessa noite, e quero liberar, eu quero dizer para você: esse é o ano que a salvação vai preencher a sua boca. Você vai falar da salvação, você vai falar de Jesus, a sua casa viverá a realidade da salvação. Você não caminhará sozinho mais. Jesus está salvando dentro da sua casa. Jesus está salvando dentro da sua família. Você vai cantar que você e a sua casa servirá o Senhor, e o Deus vivo, o Deus eterno, o Cristo vivo que muda a realidade. Faça da sua jornada inesquecível, em primeiro lugar, anunciando a vida de Jesus. Faça a sua jornada inesquecível, ouvindo Jesus no caminho. Faça a sua jornada inesquecível, trocando as notícias de tristeza pela mensagem da esperança. Faça a sua jornada inesquecível com uma coisa, e caminho para encerrar. Quando Jesus entra na conversa, parece que eles vão apresentar Jesus para Jesus. É um negócio muito louco. Eles vão dizer assim: você não sabe o que aconteceu dentro de Israel? Faz 3 dias que nós esperávamos que o profeta messiânico que se levantou fosse o nosso remidor e fosse de fato o Messias. Mas as autoridades religiosas o mataram. Que sentença que esse texto nos traz. Mais uma vez revelando que a religião mata, e que Jesus é o assunto da vida no texto. Isso aqui é chocante. Isso aqui é chocante. O legalismo não pode ler esse texto, porque o legalista que lê, logo ele recebe uma resposta: Jesus está vivo e a religião está matando. Isso é perigoso. Então eles estão apresentando Jesus para Jesus e dizendo: não sabe o que aconteceu? Não sabe o que está acontecendo diariamente? As notícias de sexta-feira para cá vão nos perseguir. Nós estamos voltando, estamos com medo.
Jesus começa a fazer uma jornada com eles e ouvi-los. Aí quando Jesus de fato vai entrar no diálogo, a primeira coisa que Jesus faz, a Bíblia diz assim: e abrindo as Escrituras. Quer fazer a sua jornada ser inesquecível? Não esqueça de levar as Escrituras com você. Quer fazer a sua jornada ser inesquecível? Não só a leve. A Bíblia diz assim: e abrindo as Escrituras, explicou. Irmão, não só a tenha, abra ela, e ela fará movimentos extraordinários dentro de você. A primeira coisa que a Escritura fez, ela não abriu os olhos. O texto diz claramente que aqueceu o coração. Quando a Escritura está aberta, o coração é aquecido. Quando o coração é aquecido, os olhos se abrem. Quando os olhos se abrem, não tem sepulcro na nossa frente, porque nós não olhamos para a pedra, nós olhamos no Cristo, que é maior do que a pedra, maior do que a morte, maior do que Roma, maior do que Herodes. Ele está vivo, Ele está mudando a tua visão nessa noite, e Ele está colocando palavras de vida e de ressurreição na tua vida e na sua visão. Bendito é o nome de Jesus. Que coisa linda. Abriu as Escrituras, explicou as Escrituras. Então aqueles homens não são incrédulos somente. Na verdade, eles são alvos de ensinamento, mais uma vez, porque todo momento Jesus está ensinando. Então Jesus queria ensinar uma coisa para essa igreja nessa noite: não é possível conhecer Jesus fora das Escrituras. É isso. Não é possível ter o coração aquecido ausente das Escrituras. O que Jesus vai fazer? Jesus vai abrir as Escrituras e começar a explicar. E o texto diz: e apontar a eles tudo que tem acerca dele. Quando Jesus começa a falar dele, eu imagino um para o outro, e o coração que estava lá embaixo, entristecido, começa a avivar-se. Começa naquele momento a aquecer-se, e aquela conversa que era triste começa a ser extraordinária. Aquela conversa que era carregada de morte começa a ser marcada pela vida. E de repente, não é só o coração que está aquecido, é a visão que está aquecida. Não é só a visão que está aquecida, é a realidade que está aquecida. Porque naquele instante teve uma presença com eles no caminho, que fez a trajetória, a jornada deles se tornar inesquecível. O que acontece? E eu encerro. A Bíblia diz que de repente tem uma placa em cima da cabeça deles: bem-vindo a Emaús. E Jesus faz como alguém que vai continuar caminhando. Aí eles dizem assim: não vai embora não. Esse tempo contigo foi tão incrível que nós queremos que você continue conosco. Aqueles discípulos estão deixando uma lição para nós. Quando nós nos deparamos com a presença de Deus, nós não podemos ter pressa de distanciar dessa presença. O problema é que tem gente que virou tão profissional que ele já consegue viver sem a presença, achando que tem a presença. O problema é que tem gente que está tão acostumado com o caminho, que ele já nem se importa mais quem está fazendo o caminho com ele e como ele está fazendo a jornada. Ele já não carrega mais palavras de vida. Ele está marcado por qualquer notícia. E Jesus naquele instante vai mudar diferentemente o caminho daqueles homens, redirecionando a visão deles. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês saíram para fazer um caminho sem levar a palavra. Vocês saíram para fazer um caminho sem ouvir a direção de Deus para vocês. Então Jesus explica as Escrituras e o coração aquece. No momento que o coração aquece, ele diz: eu vou embora. Eles dizem: vai não. Nós não deixamos você ir.
porque a sua presença foi impactante, ao ponto do nosso coração aquecer, e até então, eles não sabiam que era Jesus. Aí sabe qual cenário que Jesus vai usar, para eles identificar Jesus de fato? Tem uma mesa, tem a comunhão, tem a ceia. Sabe o que acontece? Jesus levanta os pães para dar graça. Há algo extraordinário aqui, e eu quero que você não esqueça isso. Dentro da tradição, só podia dar a bênção se o dono da casa permitisse. Me mostre, depois que eles mandaram Jesus entrar dentro da casa, eles dizendo: o Senhor tem a permissão. Não existe. Porque depois que você deixa ele entrar dentro de casa, quem passa a mandar na casa é ele. Ele não recebe mais regras e ordens. Ele faz o que ele quer dentro da casa. Ele assume os lugares da casa. Eu quero pregar para alguém hoje: Jesus está assumindo o centro da sua família. Hoje Jesus está assumindo o centro da sua casa, o centro da sua mesa. Jesus será o assunto principal dentro da sua casa. Eu tenho uma pregação para a tua alma: não coloque gente dentro da sua casa que não queira falar de Jesus, porque Jesus estará dentro da casa, mas gente que não quer Jesus vai sair de dentro dela. Jesus vai deixar quem tem que ser deixado e vai tirar o que precisa ser tirado. Ele toma o pão, ele está levantando o pão para dar graças. Como um viajante, ele está fazendo a trajetória com as roupas de um peregrino. As mãos até então estavam impedidas de ser vistas. E como um peregrino, ele tinha uma manta comprida. Ele está fazendo o caminho juntamente com os discípulos. Mas quando ele senta na mesa, os olhares não estão fitos nos pães. Os olhares passam a estar fitos nas mãos. E de repente já não é mais os pães que eles estão vendo, é o sinal dos cravos. Quando os olhos se abrem, eles olham um para o outro para dizer: era ele. Ele desapareceu. E sabe aonde ele está? Vivo dentro dessa igreja. Sabe aonde ele está? Poderosamente vivo dentro da sua casa e da sua família. Sabe aonde ele está? Poderosamente vivo, e ele é o assunto principal nessa noite. E quando nós nos lembramos da ceia, e quando nós nos deparamos com a mesa, é Jesus dizendo: me lembra na sua vida, me coloca na sua vida diariamente. E lembre-se, lembre-se, e lembre-se que todas as vezes que vocês estão diante da mesa, os seus olhos se deparam com os sinais dos cravos. Eram para vocês estarem naquela cruz, mas eu assumi a cruz no lugar de vocês, e eu estou aqui para dar vida, e vida com abundância, porque a minha morte foi escandalosa para o mundo, mas é vitoriosa para aqueles que estão guardando a minha palavra no coração. Ele desapareceu. E quando ele desapareceu, eles olharam um para o outro e disseram: verdadeiramente, ele está vivo. Sabe o que aconteceu? O mesmo caminho que eles fizeram chorando, eles vão voltar pelo mesmo caminho dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Eu não sei se eu posso fazer isso. Pastor, posso pedir para a igreja se colocar em pé? Por favor, a igreja se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração. Primeiramente eu quero fazer uma pergunta: tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar-se a Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de confessar Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém aqui nessa noite que precisa hoje fazer um voto com Jesus, entregando a sua vida e dizendo de fato que Ele é o Senhor e Salvador da sua casa e da sua família? Tem alguém? Tem alguém? Todos que estão aqui nessa noite são cristãos.
Todos que estão aqui nessa noite estão salvos definitivamente. Glória a Deus. Então, para encerrar, levante as suas mãos ao céu. Eu não pedi para você levantar a mão, não pedi para você dar glória, eu só estou pedindo para você fazer isso agora. Levante as duas mãos ao céu. E num coro muito lindo, eu já vi que essa igreja é ativa. Você vai dizer apenas se quiser, porque você não é obrigado a nada. Mas diferente de tudo que você já fez até agora, você vai dizer com muita força: Jesus está vivo. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus está vivo. Sabe o que você está dizendo? Tem coisas na sua vida que estavam aparentemente mortas, que estão sendo tocadas pela vida de Jesus agora. Sabe o que você está dizendo? A ressurreição é o assunto da sua vida. Sabe o que você está dizendo? O Cristo vivo está mudando a trajetória da minha vida. Se você pode, glorifique a Jesus, porque Ele é o assunto principal da sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Eu agradeço essa